Bom, boa tarde para todos. Meu nome é Claudio Sasaki, né? Eu sou um dos fundadores da Geek e para mim é uma honra enorme estar aqui no meio de pessoas tão inspiradoras. Eu me sinto humildemente inspirado por todos vocês. E eu acho que, como foi dito, né, eu sou filho de professora do estado de São Paulo. Minha mãe foi professora a vida toda numa escola pública. Eu nunca achei que eu seria professor, mas fui professor durante 7 anos e a educação transformou minha vida. Então, eu queria aqui dividir com vocês nos próximos 15 minutos o que a gente está fazendo lá na Geek para transformar a educação do Brasil. Eu vou começar com uma história pessoal. Eu tenho 3 filhos, 8, 6 e 1 ano e meio. E quando eu penso na vida, né, como é que vai ser a vida dos meus filhos quando eles terminarem a faculdade, se é que eles vão fazer faculdade, mas por volta de 2030, 2035, vai ser um mundo completamente diferente do mundo que era quando eu terminei a faculdade e provavelmente do mundo como ela é hoje. Eu acho que eles vão provavelmente ter 20 carreiras em 10 vidas diferentes, provavelmente a maioria dessas carreiras nem existe ainda hoje. E numa era, num momento onde o conhecimento ele fica obsoleto tão rápido, né, ele é tão efêmero, me parece que a escola ajudar os meus filhos a aprender a memorizar o conteúdo é muito menos importante do que ensinar eles a aprender a aprender. E quando eu esperava que a escola dos meus filhos fizesse isso, e quando eu penso, e quando eu procurei por escolas, é difícil encontrar uma escola que faça isso. E é engraçado porque a gente passa, né, os nossos filhos passam 13, 14 anos sendo educados a não criticar, a obedecer à autoridade do professor, a não questionar. A diretoria, né, tá cheia dos questionadores, os rebeldes, os que não se encaixam, a não serem criativos, a não serem líderes, a não pensar com a própria cabeça. E aí, quando eles vão para o mercado de trabalho, é esperado completamente o oposto, né? E é engraçado porque se a gente parar para pensar, o tipo de skill, né, que vai ser importante e fundamental, não para eles encontrarem o trabalho dos sonhos, mas que eles possam criar o trabalho dos sonhos, definitivamente não tem nada a ver com o tipo de skill que hoje se ensina na escola. E é até irônico, porque a gente nunca mandaria um filho para um hospital do século XIX. Eu duvido que alguém aqui fosse voar com o filho num dirigível do século XIX. Mas a gente manda nossas crianças para escolas do século XIX. E, obviamente, esse modelo não está funcionando, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, vamos só pegar o ensino médio, que é a ponta do problema, né? Mas o ensino médio no Brasil, mais ou menos metade dos jovens que começam não terminam, metade dos jovens que começam o ensino médio no Brasil não terminam, e dos que terminam, mais ou menos 10% tem um nível esperado, não é nem acima nem abaixo, é esperado em português e matemática. Isso incluindo escolas particulares e escolas públicas. Então, mesmo quem manda os filhos para uma escola particular, essa é a estatística. Além disso, se a gente parar, tem um estudo do Banco Mundial que diz, né, que em uma geração, em 40 anos, a gente deixa de ganhar como país por volta de 300 bilhões de reais com um contingente de jovens que simplesmente não termina a escola. Por que isso acontece? Tem N razões, né? Se a gente parar para olhar diversos segmentos da economia, a gente vê que a tecnologia mudou radicalmente esses setores. Então, a gente passa para o transporte, medicina, comunicação, educação. Se a gente congelasse um professor, provavelmente há uns 200 anos atrás, numa sala de aula, e descongelasse ele numa sala de aula hoje, talvez ele não soubesse ligar o projetor, talvez ele não soubesse trabalhar com a luz eletrônica, mas a dinâmica da sala é completamente a mesma. Por quê? Porque o nosso sistema educacional ele foi criado numa época, num contexto de democratização da educação através da padronização no modelo da Revolução Industrial. É por isso que o sistema ele é um sistema fabril, né? Os alunos eles são enfileirados, em intervalos de 45 minutos, toca uma sirene quando é hora de mudar. Nós educamos nossas crianças em
lotes e em batches. A gente agrupa-os por idade, né, como se o melhor critério de aprendizado fosse a data de fabricação. E essa é a verdade. O grande problema desse modelo é que a gente classifica as pessoas segundo um único critério de inteligência. São aquelas que se adaptam e as que não se adaptam. As que se encaixam, as que não se encaixam. Os educados ou não educados. Os inteligentes ou não inteligentes. E o problema é que tem tanta gente brilhante que cresce nascendo como se não acreditando que é brilhante. Eu não sei aqui que tem filho, mas é uma sugestão. Você que tem um filho que é rebelde, que não se encaixa, que você acha que ele tem problema tem déficit de atenção, ele é questionador, ele parece que não aprende. Por outro lado, você percebe que ele é muito inteligente, muitas vezes ele é brilhante. E ele faz coisas melhor do que qualquer outra criança da idade dele. Muitas vezes o problema não é porque ele não aprende. O problema não é porque ele não é inteligente. É porque a forma que ele aprende não é a forma que é ensinado nesse modelo de escola que a gente tem hoje. E foi nesse contexto que surgiu a Geek, né? Quando eu parei para pensar que tipo de educação que eu queria dar para os meus filhos para que eles pudessem se preparar para esse futuro, nem tão futuro, presente, eu pensei se existisse uma tecnologia, uma escola, né? Um lugar onde que pudesse identificar quais são as lacunas de aprendizado que o meu filho teve ao longo da história escolar dele e que pudesse entender, com base nesses dados, como ele aprende e pudesse personalizar o conteúdo da forma que ele aprende melhor. Porque tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que aprendem melhor com vídeo, tem pessoas que aprendem melhor com texto, com exercícios, com uma sequência diferente das outras, mais rápido, mais devagar. Se existisse uma inteligência que conseguisse identificar o nível de proficiência do meu filho em cada assunto que ele tem que aprender e conseguisse trazer um conteúdo que fosse em linha com o que ele entende. Nem muito mais fácil, porque aí ele ia ficar entediado, nem muito mais difícil, porque aí ele ia se sentir desestimulado. E se existisse uma inteligência que conseguisse, além de identificar as lacunas que o meu filho tem, que assuntos que ele tem que aprender antes, que pré-requisitos que ele tem que dominar para conseguir entender um determinado assunto, e conseguisse montar uma sequência que fosse personalizada para ele, com base nas lacunas que ele tem, com base nos assuntos que ele ainda não domina, e no ritmo dele, não no ritmo de todos. E acho que, por último, e se isso fosse disponível para todos? Não só para aqueles que têm condições de pagar uma boa escola particular ou um bom professor particular. Imagina que país que a gente teria, dado que o grande problema do Brasil é a desigualdade na distribuição da educação de qualidade. E foi aí que surgiu a Geek. Nós somos uma empresa de educação que usa tecnologia para personalizar o processo de aprendizado em larga escala. Basicamente, o que a gente faz é desenvolver algoritmos de inteligência artificial para entender como cada aluno aprende e personalizar o plano de estudos de cada aluno com base na forma que ele aprende melhor. E aqui eu queria mostrar um vídeo rápido de 4 minutos que acho que ajuda a entender como é que isso funciona. De cada 2 alunos que começam o ensino médio no país, um não termina. Como é que você constrói um país se você não conseguir oferecer o mínimo de educação de qualidade para todo mundo? A Geek ela surge nesse contexto, de poder disponibilizar o que tem de melhor de educação e tecnologia para qualquer pessoa. Terceiro ano é uma coisa que exige muito da gente, e o Enem tá aí, e a Geek realmente veio ajudar a gente nesse sentido, de dar uma tranquilizada, de ter um a mais para estudar em casa. É um momento super desafiador, porque está chegando a prova, o aluno tem que rever tudo que ele viu nos últimos 3 anos de ensino médio e no ensino fundamental. Então a plataforma ela consegue dar uma eficiência no processo de aprendizagem do aluno muito importante num momento tão grande de tensão. Eu sempre achei que a parte pedagógica da escola ela precisa de uma ferramenta a mais. O professor aqui ele entende que a tecnologia é parceira. A plataforma sugere uma tecnologia inovadora que está no dia a dia do meu aluno. E quando ela coloca videoaulas, fotos, são aulas diferentes.
Dessa maneira fica mais fácil o ensino-aprendizagem. Uma avaliação normal, você aplica a prova, o professor leva para casa, vai corrigir. Então a plataforma não, ela te dá o resultado imediato. Durante uma aula, eu tenho 50 minutos de aula, eu não consigo saber se você aprendeu, se ele não aprendeu, se ele fez, se ele não fez. E com os relatórios, não. Eu já conseguia saber assim, olha, eu preciso trabalhar melhor com o terceiro A, eu preciso motivá-los. A gente acredita que cada pessoa aprende de uma forma diferente. Só que o modelo educacional hoje, ele trata todo mundo igual, como se todo mundo aprendesse da mesma forma. O sonho da Geek é poder oferecer uma educação personalizada, que entende como cada pessoa aprende e que ajuda ela nesse processo de aprender e, ao aprender, desenvolver os seus potenciais. Como é uma plataforma inteligente, quando você coloca seus dados, suas dificuldades lá, ela te dá uma resposta, um feedback muito mais preciso daquilo que realmente você tem a dificuldade. Você responde uma pergunta, através da resposta que você deu, ela percebeu onde está realmente a sua defasagem. Eu tenho dificuldade tremenda com matemática. O Geek vai lá e ajuda a suprir essa dificuldade. Eu posso estudar na minha casa, posso estudar no meu celular, posso estudar no ônibus. Eu acho que esse é o grande boom, né, do aprender a aprender. Ele é protagonista realmente das suas próprias ações. E isso acaba sendo atrativo por conta que tem sempre uma devolutiva e um plano individualizado, uma plataforma adaptativa. Ela traz essa iniciativa dentro da autonomia do aluno. Foi o engajamento das duas partes, eu acho. Todos nós aqui passamos, entendeu, a interagir com eles. E foi muito agradável, né? Porque até professores que ainda, né, resistiam um pouco à tecnologia, hoje estão abertos a ela. O conceito da Geek é que não deveria ser exclusivo o privilégio de quem tem condições de pagar. Por isso que a gente criou esse modelo, One Pay, One Free, onde para cada aluno que paga pelos produtos da Geek, a gente oferece para um outro aluno que não teria condições de pagar, geralmente de uma escola pública. A gente está falando de 415 mil alunos, 3.450 escolas, onde todos os alunos do terceiro ano do estado de São Paulo estão se preparando para o Enem, para os vestibulares. No caso da Riviera, a gente hoje está aqui num dia de celebração. Celebração porque a escola foi premiada em termos de engajamento. Então, 100% dos alunos da Escola Riviera fizeram uso da plataforma Geek+, e como prêmio eles receberam aí um show super especial do pessoal do MCs pela Educação. A gente não pode resumir a educação somente à sala de aula. Não pode ser a matemática pela matemática, o português pelo português. E aí a educação precisa se dar conta de que não dá para fazer sozinha. Tem que chamar gente. Você tem que chamar o poeta, o filósofo, tem que chamar o grafiteiro, o dançarino para a escola, e você tem que chamar a tecnologia para a escola. Utilizar de outros recursos para conseguir prover uma boa educação, uma educação de fato consistente e transformadora. Eu acho que o que a gente busca através da tecnologia é dar esse protagonismo para o aluno, né? Colocar ele no centro do processo de aprendizagem e mostrar para ele que existe um caminho de transformação. Era pensar em Enem, missão impossível. Agora não, agora eu penso muito grande. E para mim, quanto mais sonho, melhor. Então, por mais que você ensine, estude, fica faltando alguma coisa, né? E agora parece-me que com a plataforma, o que faltava, parece-me que a gente conseguiu encaixar bem. É uma revolução. Obrigado. Esse é um projeto que a gente fez com o Estado de São Paulo, que a gente está fazendo, né? Eu vou falar um pouco depois do modelo de negócio, mas como eu falei, para cada aluno que paga, a gente oferece de graça para um aluno da rede pública que não pode pagar. Então, esse ano, o Estado de São Paulo, todos os alunos do terceiro ano, são 415 mil alunos, estão estudando de graça através da nossa plataforma. É o mesmo produto que a gente vende para as escolas particulares. Então, é um projeto que, particularmente, a gente tem muito orgulho de poder mostrar. Deixa eu falar na prática como é que isso acontece, né? Então, como eu falei, a gente parte do princípio que as pessoas não aprendem da mesma forma e a gente usa a tecnologia para inverter o processo. Então, em vez de o aluno ter que se adaptar naquele professor ou aquele livro, na sequência que foi escrito, a gente inverte o processo e aí é o conteúdo que se adapta à forma que cada aluno aprende melhor. Então, vamos pegar o caso dessa aluna, 16 anos, Pernambuco, escola pública, palavras dela, né? Dedicada, mais desmotivada com a escola, tem boas notas, mas problemas com a matemática. Ela é uma aluna de ensino médio, está se preparando aqui para o Enem. Quando ela entra na plataforma, ela faz um diagnóstico inicial, né?
e são questões modelo Enem. E aí a gente desenvolveu uma tecnologia preditiva que, no momento em que ela termina a prova, eu consigo dizer para ela em tempo real que nota que ela tiraria no Enem, com o que ela sabe hoje. Com essa nota ela consegue ver que faculdades que ela entraria ou não. E o mais importante, a gente diz, para entrar na faculdade dos sonhos, o que ela tem que estudar. Se ela for uma aluna com iniciativa, ela pode procurar na internet, procurar no livro, ou então, o que a gente fez foi facilitar o trabalho dela. Então, a gente desenvolveu uma inteligência onde, baseado no que eu identifico como pontos que ela precisa estudar para entrar na faculdade dos sonhos, a gente já monta o plano de estudos dela, personalizado para ela, na sequência que faz sentido para ela, e com o tipo de conteúdo que funciona melhor para ela. Então, a gente tem vídeos, a gente tem textos, a gente tem exercícios, a gente tem infográficos, a gente tem resumos. E a beleza disso, o que eu quis mostrar aqui, é que é uma combinação dessas lacunas que cada um de nós vai desenvolvendo ou aumentando ao longo da nossa vida escolar e os pré-requisitos que a gente deveria aprender para entender aquele assunto. Então, por exemplo, eu te garanto, 100% dos casos, o aluno chega para a gente que não entendeu porcentagem, o problema dele é que esse aluno não aprendeu fração. Então, eu volto ele até fração, eu monto um plano de estudos personalizado para ele a partir de frações. E a beleza disso é que quanto mais o aluno estuda, mais eu aprendo sobre ele, mais personalizado o plano de estudos dele vai ficando, porque é dinâmico. E aqui a gente fecha o ciclo. Então, à medida que ele vai estudando, a gente vai alterando esse plano de estudos dele. Esse é um caso real, 9 planos de estudos depois, né, ela saiu de 433 e foi para 871. Infelizmente, esse não é a regra, é a exceção. Né, bom seria se todo mundo fosse assim. Eu vou pular esse próximo vídeo, eu só queria dar uma ideia. O desafio é enorme. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma escala de 1 a 4. Né, 4 é o aluno que tem a maior proficiência, 1 é o aluno que está num nível rudimentar, vou chamar assim de conhecimento. Na nossa base toda de alunos, 76% deles, a gente faz um diagnóstico inicial, eles começam no nível 1. Essa é a realidade do país. A gente tem, como foi falado, né, acho que o fato de você montar um plano de estudos que é personalizado para cada aluno, que a gente vê que ao longo de um bimestre, eles têm um desempenho até 30% maior do que alunos que não têm essa plataforma. Para a Enem, a gente está falando de, na média, 1,6 pontos para cada aula assistida, ou seja, o aluno que assiste 100 aulas aumenta em 160 pontos. Isso, para vocês terem uma ideia, mais ou menos 30% da nota média do país. Últimos 18 meses, a gente teve 5 milhões de usuários, parcerias com mais de 22 secretarias de educação, mais de 20 mil escolas, alunos de todos os estados, 86% dos municípios do país, a grande maioria, 80%, são da rede pública. A gente está em mais ou menos 80% dos 1.000 municípios com pior IDH no país. E, para vocês terem uma ideia, a gente hoje, né, a gente recomenda mais ou menos 7 mil aulas por dia, são mais ou menos 275 mil exercícios que são feitos na plataforma por dia e mais ou menos, na média, 4 mil simulados. Esse é o poder da escala, né, isso é o poder de dar acesso a pessoas que não teriam a mesma oportunidade se não fosse por um produto pensado em disponibilizar essa personalização para todos. E acho que esse é o número que a gente tem mais orgulho. O tempo médio de acesso à plataforma, especialmente no segundo semestre, quando começam a chegar perto do final do ano, é de 2 horas e 31 minutos, que para qualquer modelo de educação à distância é um número que a gente se orgulha demais. Acho que assim, só para finalizar, o que a gente tem hoje então é um mapa, um diagnóstico do país em tempo real. A gente consegue dizer cada aluno, cada sala, cada escola, cada município, cada estado, em tempo real, para o professor e para o gestor escolar poderem usar essas informações. E aqui, mudar a educação do país não é fácil, né? Não é trabalhando das 9 às 6, com 1h30 de almoço, que eu acho que a gente consegue resolver esse problema. É um problema difícil. A gente não veio aqui para resolver problema fácil. E para isso a gente precisa de gente muito boa. Por isso que a gente optou por se estruturar como um negócio. A Geek é uma empresa, é um negócio de impacto. E assim, na época que eu terminei a faculdade, a gente tinha que escolher, né? Se você quer mudar o mundo, você vai trabalhar numa ONG. Se você quer ganhar dinheiro, você vai trabalhar num banco, numa consultoria ou numa empresa. E eu acho que agora tem um novo caminho, né? Que não é o caminho do ou, é o caminho do e. A gente acredita que tem um novo modelo onde você pode sim mudar o mundo e você pode sim ganhar dinheiro e ser recompensado pelo teu trabalho, pelo teu talento. Por isso que a gente tem muito orgulho de ser uma B Corp. A gente não sonha em ser a melhor empresa de educação do mundo, a gente sonha em ser a melhor empresa de educação para o mundo. E acho que isso se reflete no nosso modelo de negócios, por isso que a gente tem o One Pay One Free. E eu acho que é por isso que a gente tem uma preocupação tão grande em levar o que a gente faz para os alunos da rede pública. E por último, eu só queria
dizer que eu tenho muito orgulho de ter desenvolvido a Geek aqui no Brasil. Né? Quando a gente começou, a gente foi muito provocado a montar Geek fora do Brasil. Um dos fundadores estava estudando no MIT, a gente tinha estudado lá, a gente tinha contatos, infraestrutura nas escolas. Mas eu acho que foi a decisão mais certa que a gente tomou, que foi a de criar Geek no Brasil, para que fosse uma tecnologia brasileira, feita por brasileiros, para brasileiros. E eu acho que nesse momento tão difícil que a gente vive, né, como país, tão carente de exemplos, de referências, de lideranças, né, onde o pequeno delito ele é tolerado, né, infelizmente. Eu queria só, acho que reforçar que o caminho certo, né, é o único caminho. Ele pode ser mais longo, ele pode ser mais difícil, mas para nós é a única forma de seguir. E acho que, como diria, tem um provérbio chinês que diz que se cada um limpasse a sua calçada, o país seria um país limpo. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Obrigado.